que são simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, tá? Eles, na verdade, eles fazem um desserviço, mas, enfim, a gente tem que conviver com eles, tá? O que aconteceu? Quando eles lançaram, a gente ainda acreditava, né, cegamente, que infarto era causado por doença, por bloqueio de colesterol. Então, a gente tinha aquela ideia de que infarto ele era causado por excesso de colesterol. Então, era ótimo e era óbvio que se eu reduzisse o colesterol, reduzia o nível de infarto. Hoje a gente sabe que infarto é uma doença inflamatória, que tem agregação de plaqueta, mas mesmo assim, esses medicamentos são utilizados, tá? E o pior é que quando esses medicamentos são utilizados e o médico fala que é de forma contínua. Bom, o que eles fazem? Eles não alteram a ingestão. Então, você vai lá e come o seu colesterol, né, de fonte animal. Primeira coisa é que esse colesterol, ele tem que passar pelo fígado e o fígado vai processar esse colesterol, que a gente chama de modificação. Ele vai modificar o colesterol. Modificar o quê? Modificar aquele anel esteroidal. E a partir dessa modificação, ele vai produzir os hormônios sexuais, então testosterona, estradiol, progesterona, os hormônios como cortisol e aldosterona, que é o da suprarrenal, e vai fazer o que é mais importante para vocês. Ele vai produzir, a partir desse colesterol, os esfingolipídios, tá? Que vão constituir lá a sua bainha de mielina e também os seus neurônios. E durante a noite, durante a fase de reposição, a sua célula, né, a sua membrana celular é formada de uma bicamada fosfolipídica. E é para isso que você precisa de colesterol. Então, o colesterol ele não é um vilão, ele é essencial, né? Ele tem várias funções fisiológicas. O que mais pega é que esse colesterol que a gente quer, ou seja, essa forma de colesterol que a gente quer, tem duas linhas de anti-inflamatórios. A gente chama de anti-inflamatório esteroidais, que é cortisol, basicamente, tá? Derivados de cortisol, e os anti-inflamatórios, que a gente chama de não esteroidais, tá? Os anti-inflamatórios esteroidais, a sigla dele é AIS. Os anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, AINES, ou AINES. Bem, os anti-inflamatórios, eles são a classe, acho que vocês mais vão conviver, tá? Então, quando eu falo, isso aqui é uma cortisona, isso aqui é uma dexametasona, tudo que é ona, a gente está se referindo aos anti-inflamatórios esteroidais, tá? Quando a gente fala de anti-inflamatório não esteroidal, a gente está falando de dipirona, paracetamol, todos esses compostos.
reumatismo, não tem opção, tá? Artrite, artrose e todas as doenças autoimune, então lúpus, Crohn e ainda pacientes transplantados. Ah, e tem também os coitados que estão fazendo quimioterapia. Quem faz quimioterapia, para não morrer na quimioterapia, a gente dá corticoide. Então, reumatismo, artrite, artrose, doença autoimune, transplantados e pacientes em quimioterapia. Fica com essa face de lua cheia, aparece bastante estria, essa carinha aqui é Cushing, tá? E ó, todos os sintomas, né? Corcova de búfalo, corcova de búfalo, face de lua cheia, abdômen proeminente. Olha a mulher isso aqui é uma mulher pré-menopausa que a gente tem. Opa, não vai abrir, criatura? Não, não vai. Mas é isso aqui. Dá muita escara, fragilidade capilar, abdômen caído, face de lua cheia, a corcova aqui tá bem aparente e braços e pernas bem fininhas. Isso é Cushing, tá? Olha o tanto de estria. Ah, aparece o rush cutâneo também. Quando o cortisol tá... Por isso que quando você fica com raiva, a bochecha fica vermelha, quando você libera cortisol, ele causa essa vasodilatação periférica. Então, ele fica com a face bem rosada, tá? E umas estrias horrorosas. Mas isso normalmente são altas doses de corticoide. Como para tratar a dor, então eles podem ser usados como analgésicos? Pode. Eles podem tratar o calor? Sim, eles podem, porque calor é um sinal da inflamação. Então, eles podem ser usados como antitérmicos? Sim. Eles podem tratar dor, rubor, calor, ou o rubor que acontece no local. Então, quando eu começo a usar esses anti-inflamatórios, principalmente na forma tópica, cataflangel, essas coisas, ele vai diminuir o rubor do local? Vai, porque isso é causado pela histamina e é um efeito anti-inflamatório. Então, eles são excelentes, desde que o problema seja causado por uma inflamação. Então, e se a dor é uma dor neuropática? Não vai resolver. E se a dor é uma dor de degeneração? Não vai resolver. Então, ele só vai resolver se o sintoma que a pessoa está tendo é causado por isso, tá? Os anti-inflamatórios, então, ao invés de falar de todos eles, eu vou resumir duas coisas que eles sempre vão fazer. O corticoide faz muito mais intenso e muito mais rápido, mas esses também. Uma das coisas que eles fazem, né, a COX, ela é responsável pela formação de prostaglandina. As prostaglandinas, elas têm funções fisiológicas. Então, elas têm funções que não são funções tão ruins assim, tá? Uma dessas funções fisiológicas das prostaglandinas é a produção, é o estímulo da produção de muco protetor gástrico. Tá? Então, vamos lá. Que acontece aqui? Bem, todo anti-inflamatório que você tomar, todo inibidor de COX, dipirona, paracetamol, todos eles vão causar, sem exceção, um problema que é gastrite ou úlcera, dependendo do tempo. Todos eles causam desconforto gastrointestinal. E assim, não adianta
você tomar com leite, não adianta você tomar de ponta cabeça, não adianta a sua avó querer fazer, não adianta, porque é um efeito colateral. Para esse anti-inflamatório fazer efeito, ele não é um anti-inflamatório, então ele vai atuar para todas essas funções aqui, bem? Só que o que ele faz? Ele inibe a COX. E a COX é a formadora da prostaglandina fisiológica que estimula o muco a fazer muco, ao estômago a fazer mucoproteção. Se você usar um anti-inflamatório não esteroidal, automaticamente você está inibindo a COX. Então você não vai ter mucoprotetor, ou seja, vai aparecer a gastrite e a úlcera. Então, independente do anti-inflamatório que você tomar, você vai ter esse sintoma, esse efeito colateral, bem? Isso é uma característica dele. Não tem como eu me livrar, né? E por que eu não vou me livrar? Eu não vou me livrar porque ele vai ter que ter essa função. Então, como o anti-inflamatório vai inibir a COX, no final das contas não vai ter muco. E não tendo muco, eu tenho gastrite, tá? É para esse tipo de medicamento que foi criado os protetores gástricos. Então, as pessoas que têm artrite, artrose, que precisam tomar muitas doses, para elas não morrerem com úlcera, a gente dá anti-inflamatório. Agora, você, criatura, que vai tomar remédio uma vez, um antibiótico que nem é anti-inflamatório, pelo amor de Deus, você não precisa tomar protetor gástrico, não vai acabar com o seu estômago, bem? A não ser que você já tenha gastrite, já tenha úlcera, bem? Outra coisa que eles fazem é, outro efeito colateral que eles têm, são os sangramentos. Tem hora que é bom, né? Principalmente com AS, tem hora que é ruim. A COX tem o efeito de ativar, de formar o TXA2, que é o tromboxano. Lembra que plaqueta chama trombo? Né? Os trombócitos. Ele forma tromboxano, que vai fazer a ativação de plaquetas. Inclusive, isso é um efeito, quer dizer, isso é um sinal, isso é o edema, né? Que a gente sabe que causa. Então, o que começa a acontecer? Quando eu tenho a inibição da COX por causa do efeito do anti-inflamatório, ele inibe a COX. A COX é responsável pela formação do tromboxano, que ativa as plaquetas. Então, de novo, tomei um anti-inflamatório, começa aqui, ó, inibir a COX. Se eu inibir a COX, eu inibo a formação de tromboxano. Se eu inibir a formação de tromboxano, eu inibo a ativação de plaqueta. Então, o segundo efeito colateral que pode acontecer é o sangramento. Quem se lembra dessa época que o AS era o único anti-inflamatório que tinha para criança? E, gente, AS parecia muito uma balinha da época, que era uma balinha doce. Hoje as crianças comem MM. Na época a gente comia essa balinha doce que parecia muito AS. Então a criançada pegava AS e chupava o AS. Foi o primeiro papel comestível e, enfim, e aí a pessoa comia aquilo lá e as crianças adoravam comer. Então todo aniversário de criança um sangrava o nariz. Trauma de todo professor de educação física. Começava a correr, não tinha agregação de plaqueta, estava quente, fazia vasodilatação, sangrava. Aí, por causa disso e outros efeitos colaterais, é que o Tilenol substituiu o AS infantil, porque ele tem menos efeito sobre a agregação de plaqueta. Então, lembrar disso que as crianças acontecia isso, tá? Então, gastrite, úlcera e sangramento são efeitos colaterais que você não consegue reverter, porque fazem parte do efeito terapêutico, que é a inibição de COX, bem?
quais são os anti-inflamatórios, quais são as características dele. Então, a gente tem os que conseguem chegar no sistema nervoso central e que vão ser chamados de analgésicos e antitérmicos. Mas eles são anti-inflamatórios normalmente. A questão é que eles conseguem chegar até o sistema nervoso central. Então, eles ganham esse plus advanced aí. A gente tem que chega ao sistema nervoso central a dipirona, que nós somos o único país que vende, porque ela causa aplasia medular. A gente tem o AS, o ácido acetil salicílico, que tem muito problema de sangramento. A gente tem o paracetamol, tá? E a gente tem hoje o ibuprofeno, por causa da cápsula gelatinosa. Se você comprar Advil, que vem na cápsula gelatinosa, ele funciona como analgésico antitérmico. Se você comprar o ibuprofeno na cápsula normal ou no comprimido, ele não chega no sistema nervoso central, tá? Tudo que eu quero que chegue no sistema nervoso central, eu ponho cafeína. Por isso a neosaldina é um sucesso. A cafeína é um carreador de anti-inflamatório para o sistema nervoso central. Então, quais são os problemas dele? A dipirona, né, causa um problema danado, porque ela causa aplasia medular. Então, vários países não vendem dipirona por causa disso, porque diminui a produção de células de linhagem branca, que é justamente o que você não quer numa infecção. O AS tem problema de sangramento, principalmente sangramento nasal. O paracetamol, acima, de novo, você não vai chegar nessa dose, mas quem tem artrite chega. Acima de 4 gramas dia é hepatotóxico. Bem? E ainda dipirona. E o ibuprofeno, nessa forma, a gente ainda não sabe o que ele causa. Sabe que ele causa o que todo anti-inflamatório causa, né? Sangramento, enfim. Mas como o Advil na cápsula gelatinosa, a gente ainda não tem 20 anos de mercado dele, vai demorar para a gente saber exatamente qual é o efeito colateral, tá? Então, dipirona, aplasia medular. AS, risco de sangramento, síndrome do bebê cinzento. Paracetamol, acima de 4 gramas de hepatotóxico. E o ibuprofeno não sabemos. De novo, além da gastrite e da úlcera. Esses efeitos vão acontecer numa pessoa que toma uma vez. Não, não vão. Mas lembra para quem eles são feitos, bem? Os demais, que são melhores, eles têm efeito sistêmico e eles são melhores anti-inflamatórios mesmo. Eles não são vendidos como analgésico. Aqui a gente tem o diclofenaco, que pode ser de potássio ou de sódio, e foi uma questão de divisão de mercado, gente. Cataflam e Voltaren, a história é divisão de mercado. Mas se fala que o sódio é melhor para músculo e que o potássio é melhor para músculo liso. Então se dividiu, né? Cataflam do pescoço para cima, Voltaren da cintura para baixo, do pescoço para baixo. Mas quem faz efeito mesmo anti-inflamatório e é inibidor de COX é o diclofenaco, tá? Então, diclofenaco. A nimesulida, muito boa para a região de mucosa oral, porque ela foi pensada em dentistas, então a gente tem ela dispersível para fazer bochecho, porque não nada chega na gengiva, tá? É para musculatura uterina. Para a musculatura uterina descamar, ela gera uma prostaglandina, que chama prostaglandina E. Então, é via COX. O processo de menstruação é um processo inflamatório. Então, por isso que eu uso anti-inflamatório, eu diminuo o processo. Mas lembra que todo anti-inflamatório aumenta sangramento. Então, quando a gente toma muito anti-inflamatório para parar a dor da cólica, normalmente o sangramento é maior durante o período menstrual. O piroxicam é excelente, tem na via sublingual, né? Para as mulheres que não conhecem, maravilhoso.
e basicamente são esses, tá? Esses são os chamados sistêmicos. Eles têm o mesmo problema, só que eles não são tão ativos quanto esses, eles ficam mais na gastrite e na úlcera, né? Então, é isso que eles fazem. E aí, como a gente tinha um problema, né? A gente tinha um problema com os pacientes de reumatismo, os pacientes de artrite, os pacientes de artrose, os pacientes autoimune, porque ou eles tomam corticoide ou eles tomam altas doses de anti-inflamatório. Aí, pensando neles, a gente viu que tinha uma diferença entre as COX, que existia a COX-1, que era responsável por essas prostaglandinas que faziam a proteção do estômago. Então, quando se dá, né, paracetamol e tal, para esses pacientes, o problema devia estar na COX-1. Então, veio 2 medicamentos, né, o Vioxx, Velecoxiba e o Celebra. E eles receberam esses nomes, Vioxx de Vitória e Celebra de celebrar, porque eles foram feitos pensando nos pacientes que usavam altas doses e que acabavam morrendo de gastrite e de úlcera. Esses medicamentos, o Vioxx e o Celebra, são os coxibes. Eles ganharam o nome de coxibes. E eles são inibidores, na verdade, eles inibem a COX-2. A COX-2, ela foi chamada de inflamatória. Por quê? Ela não está o tempo todo na corrente sanguínea. Então, a gente achou, modeste, né, que a COX-2, ela só tinha a função de inflamar. Então, resolveu o problema, gente. Por quê? Porque esses medicamentos aqui, né, os anti-inflamatórios tradicionais, todos eles tinham a questão de algum efeito colateral muito ruim. E além do plus, que era gastrite e úlcera. Então, nossa, quando eles saíram no mercado, esses daqui foram chamados de inibidores de COX-1. Foram chamados de inibidores de COX-1. Imagina quando eles saíram no mercado com os inibidores de COX-2. E saiu com uma propaganda maravilhosa. Quem ainda não assistiu, assista. Um filme que chama Amor e Outras Drogas. Ele fala do lançamento desses medicamentos. Então, a empresa ganhou dinheiro, todo mundo ficou feliz, os pacientes acharam que, nossa, tomava por 6 meses, ficava excelente. Encontramos um tratamento muito eficiente, com baixíssimos efeitos colaterais para essas patologias aqui. Então, todo mundo feliz, todo mundo sorridente, até que eles fazem 10 anos no mercado. Então, até que o Vioxx e o Celebra, na verdade, o Vioxx faz 10 anos. E aí eles falam, então, gente, sabe essa COX-2? Ela não é tão inerte assim. A COX-2, ela também faz uma prostaglandina. E a COX-2 faz justamente a prostaglandina de proteção cardíaca. Olha que beleza. Eu, né, salvei o cara de morrer por problemas de estômago e hemorragia, então eles tinham muita úlcera hemorrágica, matei ele de infarto. Então, esses medicamentos aumentam o risco de infarto agudo do miocárdio, por causa da proteção cardíaca da COX-2. Ou seja, nessa época,
esses medicamentos que eram de venda livre passam a ser controlados, né? Eles passam a ser vendidos com receita, são ainda indicados em casos agudos de reumatismo e tal, mas eles passaram a ser utilizados por 6 meses, que é o tempo de segurança. Então, normalmente o reumatologista passa 6 meses para eles e depois tem que parar, tá? Então, uma baita sacanagem, né? Porque a ideia era excelente, parecia que ia dar tudo certo, que esses pacientes iam ter uma vida melhor, e no final apareceu o infarto agudo do miocárdio para atrapalhar a vida deles, tá? Então, hoje é o que tem, eles vão manter isso, e que fique bem claro que eles são para esses tipos de dores aqui, né? Eles não são fantásticos, né? Eles não resolvem todo tipo de caso, eles resolvem quando a dor, rubor, calor e edema é relacionado ao processo inflamatório, né? De novo, quem toma uma vez e tal vai sentir muito pouco. Isso é para uso prolongado e altas doses são para pacientes específicos. Ah, mas e se eu tenho um problema esporádico tal? Então toma Celebra, porque ele realmente é bem mais eficiente como anti-inflamatório. Você vai precisar tomar menos tempo, você vai tomar melhor, não vai ter tanto problema. Ah, mas eu vou tomar a longo prazo, aí vai ser pesado isso aqui, tudo bem?